Salve, salve! Sejam todos bem-vindos, bem-vindas a mais uma edição do nosso podcast Com Neuro Sem Neura. E você já sabe, estamos numa nova temporada trazendo só nomes femininos que, de alguma forma, se relacionam com a neurociência e de que forma a gente acaba usando a neurociência a favor da nossa comunicação, das nossas relações profissionais, pessoais. E hoje eu tenho a grata honra de ter aqui comigo uma grande amiga, que é a Laís Gulim. Seja muito bem-vinda, Laís. Oi, boa tarde, bem-vindos aqui também. Obrigada pelo convite, Ju. É uma honra estar aqui contigo hoje. Maravilhoso. A Laís, a gente sabe que ela é nômade. Ela vai contar um pouquinho também da história dela, porque a história dela é incrível. Então, assim, claro, a gente ia gravar aqui em Curitiba, mas daí a agenda dela não permitiu. Eu falei, não, então vamos fazer o seguinte, a gente grava remoto, e aí o dia que calhar, você vem até o estúdio e vem aqui, ó, gravar ao vivo comigo e ganhar essa canequinha. Todo mundo que vem até o estúdio gravar comigo ganha uma caneca do Com Neuro, Sem Neura. Eu participei. Eu aqui até a marca do batom, essa é minha. Laís, vamos começar do começo, tá? Bom, você tem várias formações, você tem uma trajetória, digamos assim, muito rica, muito interessante de desenvolvimento humano. E dentre as tuas habilidades, tem uma que me chamou muito a atenção quando eu li o seu currículo pela primeira vez, que foi a bioenergia, né? Então, bioneuroenergia. Eu achei esse tema tão interessante, eu falei, vou guardar na manga, o dia que a gente puder, nós vamos conversar sobre ele. Então, eu queria que você contasse rapidamente a tua trajetória e aonde surgiu a bioneuroenergia na sua vida. Claro, eu acredito como toda jornada do herói, né, as pessoas que ajudam outras pessoas têm o aprendizado na pele. Então, a bioneuroemoção, que é justamente a energia que move o nosso corpo, surgiu na minha vida depois de um relacionamento tóxico, onde eu estava mergulhada numa depressão, e eu, sem querer, percebi que o meu próprio corpo influenciava os meus pensamentos e o resultado que eu estava obtendo. Como? Eu estava andando de cabeça para baixo, literalmente, e um dia eu bati a cabeça num poste, que estava de placa em Madrid, eu morava em Madrid. E a placa de pedestre, eu bati a cabeça e falei assim, nossa, eu não estou enxergando nem 1 metro a minha distância. Como é que eu vou ver o meu futuro? Eu me perguntei. Então eu comecei a me policiar. Sempre que eu enxergava o dedão do pé, eu erguia a cabeça. E ali começou a mudar o meu estado de ânimo. E as coisas começaram a mudar e surgiu na minha vida, então, a bioneuroemoção, que é uma técnica desenvolvida por um francês e depois elaborada por um espanhol, Henrique Corbera. E eu, morando lá, fiz a imersão, a primeira imersão de 10 dias, que não tem como a gente trabalhar as outras pessoas sem trabalhar a si mesmo. Então eu fui me trabalhar e eu entendi que a biologia, que é o nosso corpo, está conectado diretamente com o nosso cérebro e que essa informação é comunicada através da energia, que é as emoções do nosso corpo. Nossa, faz todo sentido quando a gente estuda a neurocomunicação, na verdade, nada mais é isso, mas com recorte da comunicação. Você está me dando um todo, que é o corpo todo falando através da nossa energia, através da nossa emoção. E isso é muito interessante quando a gente se dá conta, porque, claro, é um mecanismo quase que normal, digamos assim, ele fica implícito nas nossas relações, na nossa vida, mas quando você tem conhecimento e tem estudos sobre ele, consegue aplicá-lo, a resposta deve ser incrível. Então, conta um pouquinho para a gente que forma, praticamente, a gente consegue aplicar algum case que você tenha observado que tenha feito sentido. Genial. Você sabe que a comunicação, quando a gente trabalha o nosso corpo, ela não é somente a comunicação verbal. A gente, quando fala da comunicação, normalmente a gente está trazendo, né, o verbo, a palavra, que é uma das ferramentas que eu utilizo também no acompanhamento. Porém, primordial, e a resposta, como você mesmo falou, ela vem imediata quando a gente utiliza do nosso corpo, da fisiologia. Então, assim, se a gente observa, quando estamos preocupados, quando estamos entrando numa ansiedade, talvez, os ombros se arqueiam para frente, cabeça para o lado, né? A testa franzida, às vezes tensão mandibular ou tensão nas mãos. Então, quando a gente vem, por exemplo, mapeando um estado de ansiedade,
Tem algumas questões fisiológicas que simplesmente observando e transformando o movimento já tem uma resposta imediata de saída a um quadro de ansiedade extrema. A ansiedade é boa, né? Vamos começar por aí, ela nos dá a ânsia de viver. Então, a gente não pode eliminar a ansiedade, a gente tem que conhecer para utilizar dela como atalho a um ataque, a um exagero de cortisol. Então, a primeira forma mais imediata, mais que as palavras de comunicação, é a fisiologia. Ju, já aconteceu, você é mãe, você também foi filha, quem sabe acontecia mais quando você era filha. Tua mãe te olhava do outro lado da sala, aquele olhar assim, você já sabia que era para ficar quieta, não sabia? Opa, até hoje. Então, a comunicação fisiológica, ela traz uma resposta imediata, por quê? Porque assim como o corpo comunica estado, pensamento e sentimento em proteção, ou seja, eu estou entrando numa ansiedade, da mesma forma eu posso me ligar e utilizar dessa informação ao contrário. Por exemplo, pessoas têm a tendência, quando está entrando em ansiedade, a mexer muito as pernas. Mas inquieto, certo? Tem. Só o fato de eu observar esse pé inquieto e cruzar a perna, caminhar, mudar a frequência do movimento, o meu cérebro já vai entender que eu estou saindo do estado de ansiedade. De Ou forma nem entrando, né? Que era algo que estava ali iniciando, começando uma curva, às vezes você interrompe até, não é mesmo? um atalho, né? É um novo caminho. Estou abrindo uma trilha neural nova nessa informação. Tem várias ferramentas que dá para utilizar como gatilho, essa palavra está na moda, né? Mas como gatilho para nos ajudar a pegar esses atalhos e não entrar nesse caminho. Então, é Olha que justamente interessante. eu não entro. E a resposta é através da emoção, que é a energia que nos move. Por isso a bioenergia. Porque tudo é emoção. A gente vai, claro, vai ter o quê lá? 10, 15% de todas as nossas tomadas de decisões, de todas as nossas ações vão ser do neocórtex. Elas vão ter uma base racional. Todo o resto, 85% das nossas tomadas de decisões, elas são emotivas, elas vêm com base na nossa emoção. Então, se a gente não souber controlar, não souber usar essa nossa emoção, seja na nossa vida pessoal, profissional, a gente realmente acaba se embolando e perde oportunidades também. Porque aí você deu um exemplo de algo ruim, mas quando tem algo bom e que a gente pode colocar, somar, a partir desse conhecimento, traz também, se você puder, um exemplo de algo interessante ali que a gente possa usar essa energia a nosso favor. A A energia, empatia, por exemplo? claro, a bioenergia, primeiro empatia consigo. Então, para a gente gerar empatia consigo mesmo, né, a gente tem que, número 1, celebrar as nossas conquistas, por mais mínimas que sejam. E quando eu falo isso com clientes, eles falam assim, não, mas eu não tenho dinheiro. Ai, não, eu vou levar minha esposa para jantar no restaurante e tal. Não tem nada a ver com gastar dinheiro, tem a ver com utilizar da nossa energia. Porque hoje já se sabe que a produtividade ela está conectada com a energia, não só com o foco. Não adianta eu ter um hiperfoco, porém a minha energia não estar suficientemente girando de uma forma bioemocional positiva para eu conseguir focar. Né? Então, não é só o foco, a produtividade tem a ver com a energia. Então, nesse olhar, todo esse celebrar faz com que eu ative uma energia ainda maior, uma bioenergia positiva. Então, como é que eu posso celebrar sem gastar dinheiro? Ó, sorrindo. Sorrindo, dançando, que delícia! Tomando Dançando, sol, vitamina exato, D, saudando o entende? sol, erguendo as mãos ao céu. Uma criança, né, que está começando a entender o mundo, talvez ela nunca tenha visto ninguém celebrar. Porém, quando ela celebra algo, ela simplesmente ergue os braços. Então É aí a tão gente já bonito. sabe, essa é uma Talvez a técnica. gente tivesse que olhar, observar melhor as crianças, porque está tudo ali, está no instinto. Então, todas as formas também, as positivas, as negativas, as reações, porque a criança ela é transparente, se ela está com fome, está com fome, se ela está com sono, está com sono, se ela está feliz, ela está feliz. E a gente vai criando máscaras ao longo da nossa jornada, que vai também nos tirando o foco daquilo que a gente realmente está sentindo. Isso é muito interessante de entender, porque a gente se dribla com as nossas próprias emoções. Hoje mesmo eu estava lendo um texto de uma amiga que ela estava fazendo um desabafo.
nas redes sociais, assim, uma coisa bem forte, bem intensa, muito bem escrito, por sinal. E ela dizendo que ela estava sentindo, ela não sabia se ela devia sentir. A única coisa que me ocorreu em responder foi assim, olha, sinta, não interessa o que é, mas você tem que sentir, dê vazão aos seus sentimentos. O que você faz, a tua atitude em relação ao teu sentimento, aí vai entrar o teu racional. Aí você vai entrar em acordo com os teus 3 cérebros aí, e vocês vão decidir o que é melhor para você fazer. Mas a gente percebe, Laís, e aí você, dentro também, né, dos teus atendimentos, que as pessoas se tolhem no sentimento. E aí dá tudo errado. É zebra, não é isso? Não, completa. Isso aí é só buraco negro. Fingir que não está sentindo, colocar debaixo do pano, ou até não parar para reconhecer e verdadeiramente sentir, isso vai gerar um acúmulo de energia que, a curto, médio ou longo prazo, dependendo da intensidade, é uma doença fisiológica. Então, a gente está conectando o campo energético com o nosso corpo. A bioneuroemoção, ela traz essa visão holística. Então, não é o que acontece com a gente, mas como a gente reage frente a tudo isso. Então, nesse olhar, trazendo até a conexão da empatia para nós mesmos, ao celebrar e ao reconhecer também um erro ou uma emoção, primordialmente, faz com que o nosso corpo fale, opa, isso existe e agora que existe eu posso transformar. Não adianta eu Uhum. querer, porque a energia a gente não elimina, a gente transforma. Olha Então, que não interessante isso. adianta eu querer Gostei dessa transformar frase. assim. Ah, claro! Essa, essa frase vamos fazer aqui, daí depois a gente vai lançar, porque nós estamos gravando, gente. Ó, assumidamente hoje estamos gravando. Então, quando a gente for editar, essa é a frase, essa que a gente vai colocar na chamada. Porque a gente acha que a gente elimina. Não tem como eliminar. Não, não existe. Não inventaram ainda um eliminator, um energia Não, eliminator. não. E também é uma falácia dizer que a gente controla também a emoção, tá? A gente não controla, a gente reconhece e transforma, porque a emoção vem. Até é muito interessante que você falou, né? 90 quase 5 ou 7% de nós, da nossa decisão é feita através da emoção, é porque o nosso coração, ele é o tambor que conecta a energia do todo. Nessa visão holística da bio, o coração, por exemplo, ele desacelera segundos antes de uma explosão ou de um acidente. É como se ele previsse aquilo. Olha que Olha, interessante. então, ele desacelera para reduzir o caso de um ataque cardíaco, de uma parada cardíaca, de um susto ainda maior. Então, tem estudos que estão até perguntando se realmente tem algo de razão, porque, na verdade, talvez a informação racional é a emoção enviada do coração para o cérebro, e aí eu falo, agora entendi, então eu estou agindo ou reagindo. Mas isso acontece em segundos, tudo feito através da bioassinatura energética, que são as emoções. Então, da mesma forma que eu celebro, eu reconheço um erro e, ao reconhecer, não entro na culpa, porque se eu entro na culpa, eu vou na vibração negativa. Então, eu reconheço no aprendizado. Opa, errei. Agora eu posso aprender e fazer diferente. Então, aí gera empatia com outros. Porque normalmente a gente julga os outros através da ação e a nós mesmos pela intenção. E a intenção é a emoção por trás da ação. E aí Uhum. Olha só que interessante. a importância da congruência da comunicação verbal com a não verbal. E é o que eu trago todas as vezes, Laís, você me conhece, já deve ter ouvido aí um tanto de palestras minhas, eu sempre bato nessa tecla, comunicação, é fundamental que a gente comunique a nossa verdade, porque aí existe congruência, e não tem como, não, eu vou enganar o meu cérebro, não engana, eu vou enganar o meu gestor, não engana, você até pode enganar numa primeira página, ser um excelente ator, entre aspas, e ter um domínio corporal, mas isso vai até a página 2. Depois você acaba né, escancarando a sua verdade. E ela, se não for congruente com aquilo que você realmente está dizendo, primeiro, além de não gerar empatia, ela gera uma desconfiança, ela gera um rechaço, enfim, tudo aquilo que a gente não quer dentro de uma comunicação. Agora, se o nosso corpo é tão inteligente, e o corpo é inteligente, por que é que a gente demora tanto para entender isso, entender esse processo, aceitar e usá-las? Porque, em primeiro lugar, esse termo eu vou ouvir pela primeira vez com você. Não é um termo usual aqui no Brasil. O que falta para a gente descobrir e usar essa ferramenta com mais vezes, né?
Ju, entender que o que eu estou sentindo e pensando tem que estar na mesma frequência. Não adianta, por exemplo, falar para você assim, ó, tá que tá gravando e você tá me vendo, você falar assim, ó, eu adoro pizza de bacon. Teu cérebro fala assim, opa, eu não sei se ela gosta ou não gosta, certo? Porque eu falei uma coisa e meu corpo comunicou outra. Se depois disso, vamos dizer que eu saio por aí dizendo que eu gosto Vou fazer o contrário. Vamos dizer que eu falo que eu não gosto de pizza de bacon, que eu adoro pizza de bacon. Mas vamos dizer que eu não gosto, tá? Vamos usar um exemplo. Eu não gosto de pizza de bacon. Aí eu saio, compro uma pizza de bacon e como a pizza. Muito provavelmente eu vou ter uma indigestão. Olha aí, ó. Uhum. Teu Então, corpo já estava. Teu corpo recebeu aquela informação que você não gosta e, não, então eu vou rechaçar. Olha que interessante. e aqui eu tenho um exemplo pequenininho, mas aí começam coisas, por exemplo, eu trabalho numa empresa grandiosa, porém os meus valores não condizem com o da empresa. Então eu estou incongruente. E aí Uhum. acontecem coisas dentro da empresa que não são positivas. Então quando a gente está frequenciando mente, coração e corpo na mesma linha, ou seja, eu penso que eu gosto de pizza, eu falo que eu gosto de pizza, eu sinto que eu gosto de pizza, eu como a pizza, isso é positivo. Então aí a gente está utilizando sem querer. E aí acontece que a gente não celebra e nem reconhece as coisas boas, porque elas entram em robozinho. E então a gente vai reconhecer quando é ruim. Eu joguei pedra na cruz, isso sempre acontece comigo, tarirará, porque a gente tem a tendência a olhar mais para o negativo. É mais fácil a gente visualizar algo com medo do que com alegria. Por que eu digo isso? Chega um cliente na minha sessão comigo, eu falo, faz uma lista de 30 características positivas tua. E ele fala assim, 30? Tudo isso? Eu não tenho tudo isso. Aí eu falo, faz 30 características negativas. Vai até 60. Olha aí, ó. Ah, e aí o E o mais cérebro... interessante é que a gente não para pensar nem nas características de um lado e nem do outro. Como é interessante quando a gente faz esse tipo de exercício, não é, Laís? Todo mundo deveria parar, claro que nessa correria danada, mas às vezes, assim, sabe, é sentar com um amigo e ter esse feedback, falar assim, poxa, o que você acha? Você acha que aqui ou ali eu tenho essa característica que eu posso melhorar, que eu posso trabalhar? Às vezes é uma sentada com um amigo que você confia, que você gosta, e abrindo o jogo e olhando para si. Porque às vezes quando a gente fala, verbaliza, isso é muito interessante, nós que trabalhamos com comunicação sabemos, quando a gente verbaliza algo, fica mais fácil o entendimento. O cérebro entende de uma maneira melhor. Faz sentido isso? Total, total. Quando a gente comunica congruentemente, a gente está utilizando de todos os sentidos. Então a gente está usando, até eu fiquei toda arrepiada. O nosso maior órgão é a pele. E a pele é aquela que está comunicando um arrepio, um frio, um calor, uma sensação positiva, se eu estou em tensão, se eu estou relaxado. Então, a pele é o nosso maior órgão comunicador. Então, quando a gente comunica com todas as sensações, com a visão, a audição, se eu consigo sentir o cheiro, se eu consigo vibrar com aquilo, é mais assertivamente que ela vai acontecer. Então, eu vejo que, número 1, por que a gente não consegue utilizar tanto dessas ferramentas? Porque a gente não olha nem para o nosso próprio olho dentro do espelho. Quando a gente se olha no espelho, a gente se olha, mas não se vê. Verdade. Não sei E se é eu... verdade. No Veste a cara, robozinho. chucudum. Você só olha ali e você olha direto para os defeitos. Turum. Não é assim? Exato. Sobrancelha, não sei o quê. Mais as mulheres. Né? Já que estamos trazendo mulher, mulher é muito mais. Olha a minha ruga, olha pelo branco. O homem tem a tendência a se olhar aquela barriguinha e falar excesso de gostosura. A mulher se olha a barriguinha e fala excesso de gordura. Então aí a comunicação já vai. Então, a partir do momento que eu falei, pensei e senti na mesma posição, na mesma frequência, aquilo vai acontecer. Então, se eu verbalizo excesso de gordura, se eu sentir excesso de gordura e se eu estou caminhando com esse excesso de gordura, esse excesso de gordura vai ser cada vez mais visível ao olho do mundo. E Se ele eu vai olho, pesar, ele vai pesar, literalmente. ele vai aumentar. É maluco porque as pessoas olham para mim e falam assim, você é padrão, né? Eu sou uma pessoa magra dentro de um padrão. Porém, os meus clientes, quando trabalham o autoconhecimento e primordialmente o limite de si mesmo, até aqui eu sei onde eu posso chegar
E por me conhecer, a partir daqui eu não vou pegar, eu paro de pegar vamos falar um palavrãozinho, a merda dos outros? Uhum. A carga alheia, para ser bonito. Obrigada, A amiga. carga. Aí eu Mas o fico palavrão dele, a pensando, gente faz um foi. A técnica faz um foi. culpi dos outros, né? Até fiquei vermelha. Mas é Mas isso mesmo, a gente tende a fazer isso, tende, e isso é do ser humano, mas também, como a gente está acostumado lembrando que o nosso cérebro tem neuroplasticidade, ou seja, temos toda a capacidade de mudar as coisas, não aceitar, se não condiz, não é? exato. E aí, justamente, a gente pode treinar ao positivo. Mas o treino do positivo é que nem acender a luz de casa. Eu preciso acender a luz todos os dias. Ela apaga diariamente. Hum. Se eu Uhum. esquecer de me enaltecer, de olhar o meu positivo, de abrir as mãos ao receber um elogio, olha que bobeira. É assim, quantas pessoas a gente vai elogiar e a pessoa fala, ai, não precisava, ou ai, você também. Não, a gente tem que abrir a mão, abrir as mãos para cima já é um movimento de agradecimento. E fala, obrigada. E aí, se você quiser, você pode proferir um elogio para outra pessoa, sincero e verdadeiro. Isso já Uhum. começa com congruência, o receber, sou E é merecedor de. interessante como a gente faz isso. Eu me peguei muitas vezes com esse, né, de não saber receber o elogio, e acho que foi numa palestra sua que a gente fez juntas na PESA, lá atrás. Você falou sobre isso, dessa questão do elogio, e me pegou. Veja como são interessantes as histórias, e às vezes como a gente toca as pessoas sem nem mesmo saber, né, o quanto que a gente tocou as pessoas. E você falou, entre outras coisas, mas essa foi uma que ficou. E eu sempre lembro de você quando alguém faz algum elogio. Eu sempre lembro, agradeço, aceito, agradeço e bola para frente. Mas também não fico ali, uhul, né? Louros, louros, louros também. Não precisa. A gente agradece, toca e assim, puxa, que legal. Tomara que eu consiga inspirar. Ontem mesmo gravei um podcast com uma menina super legal, a Cláudia Ramos. Cláudia, você estiver ouvindo aqui, olha, adorei participar. E nós falamos muito disso, sabe? Falamos dessa questão, assim, de merecimento, e a gente realmente aceitar a nossa trajetória, aceitar, vibrar a nossa trajetória. A gente costuma vibrar e aceitar a trajetória dos outros, mas não a nossa. E as mulheres mais do que ninguém têm esse hábito. Mas a gente está aqui para mudar, né? Podcasts como esse que a gente está trazendo, esses papos que a gente leva, Laís, a gente não sabe quando que vai cair a ficha, às vezes não é na hora. Talvez alguém esteja nos ouvindo agora aqui, e tempos depois eu falo assim, putz, eu lembro, onde foi que eu ouvi, mas agora entendi, faz sentido. Pronto, nosso trabalho está feito, não é, Laís? Tá feito mesmo. Cada vez que eu entro numa sessão, ou eu entro em palestra, ou qualquer fala que eu vou trazer, sempre a minha oração o meu ponto de partida é o amor. Se eu conseguir semear um amor, uma sementinha do amor no coração de uma única pessoa, já vira exponencial, já o meu trabalho está feito. Antes não era assim. Antes eu não conseguia, dava a sensação de que não conseguia, hoje eu reconheço. Então, hoje o primeiro e primordial exercício que a gente precisa fazer é se reconhecer, ter empatia pela sua história, né? Se amar pela tua história, pelas coisas boas ou ruins que aconteceram, pelas decisões erradas ou certas que você fez. Esse é o primeiro lugar. Quando o teu corpo começar a brilhar nessa luz da empatia própria, aí sim a bioenergia contagia os outros, de forma natural. Porque nós temos a tendência a ajudar os outros antes de se ajudar. E aí é incongruente. E a frequência não é recebida dessa forma. Aí as pessoas falam, eu não me comuniquei direito, você não me entendeu, não era isso que eu quis dizer. Mas é porque fica o chiado da comunicação. E o primeiro e primordial é, eu tenho empatia por mim? Pela roupa que eu visto, pelo corpo que eu tenho, pelo aquilo que eu me alimento, pelos pensamentos que eu tenho, em primeiro lugar. Reconhecer esse nosso amor próprio, e a partir daí, facilmente a gente vai gerar a empatia e a conexão. E aí, deixando uma deixa, que eu estou sentindo que você está, né, querendo concluir, quando a gente gera essa conexão, essa empatia, veja, não precisa de palavras. Eu senti que a gente está concluindo. E a partir daí a gente vai melhorar a economia de um país. Porque quando eu tenho empatia pela outra pessoa, eu consigo ter sim a equidade de respeitar e amar o outro tal como ele é. Porque eu me amo e me respeito tal como eu sou. E aí não tem
economia que dê ruim. Porque Ai, que sempre bonito. a gente vive na Fiquei abundância. emocionada, amiga. Quando você falou de pele, ó, de pele, porque a gente tem uma história, se saiu um espanhol aqui no meio, até que hoje não saiu, que de vez em quando as duas aqui saem um espanholito aí, em médias. Fiquei emocionada, porque é sobre isso, é muito maior, né? Quando a gente para e tem que começar essa revolução do bem, começa dentro da gente, nas nossas bordas internas, e depois ela vai passando pela pele, ela vai sendo exalada pela pele, contagiando as pessoas, porque quando é do bem, ela contagia de uma forma exponencial, e aí a gente vai fazendo a tal da revolução que a gente quer fazer, e que já está acontecendo de levinho, mas já está acontecendo. E eu fico muito, muito grata em ter você na minha rede, Laís, e que a gente possa aí desbravar e inspirar muitas mulheres, homens, todos que nos ouvem. Então, eu quero que, por gentileza, você comparta aí suas redes, seus pensamentos, e se tiver algum livro, alguma dica de quem quiser conhecer um pouquinho mais deste tema, que você indique. Então tá, as minhas redes sociais é @laisgulin. O meu foco é a mentoria para mulheres na comunicação assertiva, porém ajudo muitos homens porque não tem como a gente separar a energia positiva do masculino. Então, Laís Gulin e normal com N no final. Um livro que eu recomendo, que é muito gostoso, é A Profecia Celestina, que não é um livro técnico, é um livro romântico, mas ele traz justo essa conexão energética com outros seres vivos, não só seres humanos, né? Porque a gente faz parte do todo. Então, hashtag fica a dica, A Profecia Celestina é minha paixão, transformou, já li mais de 8 vezes, já fiz palestras sobre esse livro, e ele não é técnico, né? Ele é acolhedor. E, gente, me sigam, compartilhem, que primordial é compartilhar, compartilhem esse podcast, os anteriores da Ju, porque a gente precisa acordar, está na hora da gente despertar, e quanto mais pessoas despertas e trabalhando nesse amor de acolhimento, maior será a nossa rede, e aí sim a gente vai conseguir viver na abundância. Eu acredito. Essa é a minha Eu crença. acredito. Ah, acredito também. Muito obrigada, Laís, querida. Olha, gratidão mesmo por estar aqui conosco, por, né, despender esse teu tempo aí valioso conosco. E, claro, você já está convidadíssima, você vai ter que vir pegar. Eu não vou entregar para você, você vai vir pegar aqui em mãos a sua canequinha num próximo aqui ao vivo. Grande Combinadíssimo. beijo. Beijo. Gente, assim encerramos mais um episódio maravilhoso dessa nova série que traz mulheres e a sua ligação com a neurociência, de que forma a gente consegue usar a neurociência a favor da comunicação. E eu trago nomes femininos que com certeza vão deixar muitos insights para todos vocês. Então, agradeço mais uma vez a sua companhia e te espero na semana que vem. Grande beijo. Tchau.